Salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Fernando e eu quero abordar com vocês o porquê que boa parte dos leitores tem uma certa resistência com relação a Capitã Marvel Carol Danvers. Eu já fiz um vídeo que saiu agora recentemente, onde eu comento aquele jargão que generaliza os leitores como chatos, porque só fazem críticas negativas se o filme não sai exatamente da forma que eles queriam, que só tem que ter fidelidade. Ali eu apresento argumentos, me parecem bem coerentes, que desmistificam esse tipo de estigma que fizeram em cima dos leitores de quadrinhos. E com esse vídeo eu quero tentar esclarecer para algumas pessoas, não para aqueles retardados que têm um parafuso a menos, que são doentes, né? Que ficam, leitor de quadrinho é misógino, leitor de quadrinho é preconceituoso, não pode ver uma mulher em destaque. Essas pessoas, né, são meio retardadas, ainda que o que falam com relação a isso se aplica sim a um determinado grupo de leitores. Felizmente uma pequena parcela que sim, são misóginos, são preconceituosos, são pessoas que vivem naquele mundinho fechadinho, né? Então, é o que eu estou falando com pessoas que têm bom senso, pessoas esclarecidas, né? Porque se for se ficar se apegando a extremistas, a coisa não evolui, né? Bom, então vamos aqui começar explicando o porquê que a Carol Danvers não é tão bem aceita pelos leitores de quadrinhos, o que leva também a birra para o cinema. Bom, começando aqui com a personagem que foi criada para ser o par romântico do Marvel. Aquele que não foi mostrado no cinema, sabe? Uma mudança totalmente desnecessária, que não precisava ocorrer, mas que obviamente a Marvel Studios ela fez de caso pensado para dar aquela lacrada, porque da onde já se viu uma mulher empoderada, né? Que é a representante ali das mulheres, super poderosa, vai ter os seus poderes advindos de um homem, derivados de um... Meu Deus, isso daí é inaceitável. Onde já se viu isso? O ponto é que a Carol Danvers ela foi criada exatamente para representar as mulheres nos quadrinhos, mas ela nunca foi uma personagem lá muito relevante, né? Era coadjuvante do Marvel e depois ela começou a ganhar um certo destaque quando os roteiristas quiseram, né, aproveitar a personagem por conta dos movimentos feministas. A Marvel tem muito disso, né, de pegar os momentos socioculturais e abordar nos quadrinhos visando o lucro. A Marvel não é boba, né? Ela faz as coisas sempre pensando no money, enquanto muita gente, olha que legal, a Marvel tá fazendo isso pra gente. Se você não comprar, ela vai cancelar, como aconteceu com diversos títulos, né? Mas o ponto é o seguinte, ela teve uma história muito conturbada dentro dos quadrinhos, engravidou, se relacionou com o próprio filho, é uma história bem bizarra, assim, sabe? E o mais interessante é que os Vingadores, tipo, sério? Aconteceu isso? Sabe? Tipo, dando de ombros, o que é um absurdo se a gente for analisar hoje. Mas de qualquer forma, a personagem sem relevância nenhuma dentro do universo Marvel, teve até um pouquinho mais de destaque quando a Vampira acabou roubando os poderes dela, a Vampira dos X-Men, e ficou muito tempo em contato, então absorveu as memórias e os próprios poderes da Capitã Marvel. E depois ela começou a participar de títulos, aí sumia, participava de títulos de novo, então foi uma personagem que realmente nunca teve lá uma grande relevância dentro do universo Marvel. Por outro lado, você tinha outras super-heroínas que tinham grande destaque na editora. Temos Jean Grey, a Tempestade, temos a Vampira, Sue Richards, Mulher Hulk, a Kitty Pryde, a Vespa, mais do que a Carol Danvers. Mas chegou no momento que a Marvel está sempre antenado aí no que está rolando no mundo, né? Não, nós precisamos aí ter a nossa Mulher Maravilha. Aliás, eu fiz um vídeo, né, tentando descobrir quem seria a Mulher Maravilha do universo Marvel e a gente chegou à conclusão que não tem, mas fizemos ali algumas apostas de quais personagens poderiam ser a Mulher Maravilha, a maior representante do universo Marvel. O ponto, galera, é que nos quadrinhos a Marvel tentou empurrar a personagem para os leitores, começou a colocar ela em diversos grupos, fazendo com que ela fosse uma grande líder, sabe, batendo de frente com os personagens ali do primeiro escalão do universo Marvel. Só que isso não foi construído de forma natural, de uma grande história, realmente abordando os meandros da personagem, colocando ela numa posição de destaque. Você me acompanha? Você está aqui agora, aqui no alto, tá? Não houve uma escala, não, ela já está aqui, então agora vocês têm que aceitar.
Isso nos quadrinhos antes do filme, ok? A galera já começou a pegar a birra da personagem, até porque ela estava sendo super exposta. Isso já tinha acontecido com o personagem Wolverine e com o personagem Deadpool, para você ver que não é uma questão de misoginia. Ou Wolverine é mulher, Deadpool é mulher. Não, o Deadpool ele participava de trocentos grupos, a galera começou a ficar de saco cheio. Ah, porra, o Wolverine tá nos X-Men, ele tá nos Vingadores, ele tem as histórias solo, daí ele tem uma minissérie especial e todo mundo ficava naquela. Deadpool, mesma coisa, tava com 2, 3 títulos, mais minissérie, mais participando de outro título. Essa superexposição acaba enchendo o saco do leitor. E para piorar, a Marvel tentava fazer a personagem ser maior do que realmente é, mais importante do que realmente é. Só que para quem é leitor de quadrinhos de 2, 3 anos, dava risada desse tipo de coisa, você percebia que estava empurrando a personagem a qualquer custo. A Marvel Comics soltava a lista, estou falando da Marvel dos quadrinhos, quem são os 10 maiores líderes de todos os tempos do universo Marvel. Aí, pô, todo mundo, Capitão América, vai ter um Ciclope ali, né, a Tempestade bem posicionada e tal. Não! Sabe quem que estava em primeiro? A Capitã Marvel, Carol Danvers. Era coisa risível. E para ajudar muita gente que sequer lia quadrinhos, mas pela figura representativa da Carol Danvers, que iria ser adaptada para o cinema, comprava aquela ideia e de repente você via postagens: ela é mais poderosa do que o Superman. Meu Deus do céu! É uma coisa assim tão risível para quem acompanha quadrinhos. Ela nunca foi do primeiro escalão, nem do segundo, nem do terceiro escalão de poder do universo Marvel, considerando o primeiro escalão aí com Hulk e Thor, sabe? Doutor Estranho, Surfista Prateado, esse seria o primeiro escalão. Ela estaria no terceiro, quarto, sabe? Só na versão binária, que daí sim, ela, né, realmente ficava como os poderes de uma entidade cósmica. Mas aí é algo pontual, não é o normal da personagem. O Hulk, Thor, Surfista, eles têm também versões que são mega ultra poderosas. Eu estou falando dos personagens dentro da sua normalidade. Então, quando os leitores começaram a ver essa encheção de saco da Marvel, né, de não trabalhar muito bem com o personagem, querer que todo mundo aceitasse que ela era a melhor líder, que ela era fodona, que ela era mega poderosa, que isso, que aquilo, a galera pegou birra, e isso era natural que fosse ocorrer. Ainda mais, como eu disse, houve um reforço nas redes sociais de pessoas que não acompanham o quadrinho, reforçando ainda mais o que a Marvel Comics estava colocando ali, que todo mundo sabia que não era verdade, pelo menos a verdade que a gente via dentro dos quadrinhos. Sim, nós temos também personagens que não eram lá do primeiro escalão da Marvel Comics, mas depois do filme acabaram se tornando. Nós temos propriamente os Guardiões da Galáxia, o Homem de Ferro, mas aí nós temos Robert Downey Jr. O cara é a simpatia em pessoa. Você vê ele, você sorri, é um cara que transmite algo positivo. Então era natural que o protagonismo dele dentro da Marvel Studios fosse também levado para os quadrinhos. Só que quando a gente descobre que a Brie Larson ela vai interpretar a Capitã Marvel, qual que é essa simpatia? O leitor consegue ter uma ligação, ser empático com ela? Depois das declarações que são estúpidas, sem noção e preconceituosas por parte da Brie Larson, né? Como ele não vai dar entrevista para homem branco, como ela fosse azul, né? A mulher é retardada, em vez de falar: olha pessoal, pô, homens brancos, homens negros, vou dar entrevista para todos vocês, quero todo mundo unido aqui. Não, tem gente que aplaude, né? Os doentes, né? Que, cara, isso daí pode porque sofreram lá há 30 anos, sofreram, muito ainda sofre um pouco hoje, então tem que castigar, é vingança. É um povinho, assim, é retardado, é povo retardado. Aí você pega uma pessoa que fala isso, só que quando se trata do próprio umbigo, ela não fala. Por que quando ofereceram o papel de Capitã Marvel para ela não falou o seguinte: olha, a Carol Danvers não foi a primeira Capitã Marvel, já que vocês querem representatividade, que vocês não acham melhor colocar a primeira Capitã Marvel, que foi a Monica Rambeau, a menininha negra do filme? Ela foi a primeira Capitã Marvel. A Carol Danvers era Miss Marvel. Primeiro nós tivemos a Capitã Marvel, que depois se tornou a Foto,
E depois nós tivemos a Carol Danvers elevada à categoria de Capitã Marvel. Então por que ela, já com essa pose toda aí de querer lutar pelas minorias, pela representatividade, não levantou o dedo? O que não seria melhor do que uma mulher negra representando a Marvel Comics nos quadrinhos? Por que não levantou o dedo? Aí não, né? Aí não. É bem interessante essa hipocrisia desse povinho aí justiceiro social. Aliás, a Monica Rambeau não teria essa resistência que a Carol Danvers acaba enfrentando tanto nos quadrinhos como no cinema. Ela é uma personagem muito mais carismática, ela já foi líder dos Vingadores, ela participou do grupo Nova Onda, que foi escrito pelo Warren Ellis, que eram histórias muito boas. Aliás, se você pegar as histórias da Carol Danvers como Capitã Marvel, ela não tem nenhuma grande história, ela não tem nenhum clássico, não tem porra nenhuma. E a Marvel Comics quer empurrar isso pra gente. Então, se você soma esses elementos de forçação, de saturação da personagem, mais as questões que foram abordadas no filme e a própria atriz com declarações infelizes e estúpidas, era óbvio que o fã de quadrinho, ele ia acabar torcendo o nariz, ia fazer críticas. Então não se trata de misoginia, de preconceito, de medo da mulher ser a protagonista. Pelo amor de Deus, alguém viu esse mesmo tipo de reação no filme da Mulher Maravilha? Ah, Fernando, teve haters. Haters tem pra tudo, filho. Tem pra qualquer coisa. Até Vingadores, Guerra Infinita, que é quase uma unanimidade, tem gente que fala mal. Eu tô falando nos mesmos moldes que foi em relação às críticas, aquela pegada de pé, aquela coisa que cercou o filme da Capitã Marvel. A gente não teve isso no filme da Mulher Maravilha. E é uma mulher. Claro que, como eu já disse, existe sim os misóginos, eu estou falando aqui do público em geral, da grande maioria, tá? Então, esses argumentos com certeza explicam e justificam o porquê que o pessoal tem birra com a personagem Capitã Marvel Carol Danvers, as modificações que foram feitas, a própria atriz, o que rolou no cinema, uma história bem mediana, que tentaram também empurrar como o melhor filme da Marvel Comics. Né? Tudo isso somado, obviamente, vai gerar uma reação, né? Ainda mais quando você não faz isso de forma natural, de forma interessante, com qualidade. Então, basicamente é isso, galera. Acredito que esses argumentos expliquem o porquê que muitos fãs de quadrinhos, aí, ou boa parte deles, tem uma grande resistência com relação à personagem Capitã Marvel Carol Danvers. Mas deixa sua opinião aí, vocês concordam, discordam? Deixa aí o seu comentário na descrição, curta, se inscreva no canal, um abraço para todos e fui!